Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Uma questão que pode incomodar a muitos irmãos é: o que é e o que não é pecado? Quando eu posso saber aquilo que está ferindo a verdade do Senhor ou não? Como é a regra para se definir o que é pecado? Já estudei com os irmãos o que está lá em Romanos capítulo 14, versículo 23, que é o resumo de todo esse ensinamento, que diz: o que não se baseia na fé é pecado. O que é fé? Fé é compromisso com Deus. Então qualquer coisa que fira o compromisso com Deus é pecado. Isto é regra, esta é a regra bíblica. Qualquer coisa que comprometa o meu relacionamento com Deus é pecado. No entanto, há um outro texto que está em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim, que nós devemos nos livrar não só do pecado, mas também do tropeço. Bom, se o texto está colocando pecado aqui e tropeço aqui, não são a mesma coisa. O que é o tropeço? O que é isto que a Bíblia diz que eu também devo evitar? É tudo aquilo que nos impede de fazer o que devemos fazer, mas que não se caracteriza como uma quebra do meu compromisso com Deus. É tudo aquilo que pode atrapalhar de eu ser o que eu devo ser para Deus e também para os outros, que não se caracteriza como uma ofensa ao Senhor, mas que atrapalha. Eu queria muito tentar passar bem para os irmãos isto que eu tenho entendido, porque às vezes nós focamos tanto não pecar e nos esquecemos que o tropeço é algo que também devemos evitar. É qualquer coisa que comprometa a nossa autoridade como cristãos, que tire de nós a qualificação como testemunhas de Jesus para os outros. Isso também é um tropeço. A Bíblia diz que nós temos de ser sal da terra e luz do mundo. A Bíblia não diz que nós temos de pregar Jesus como o sal e a luz, mas diz que nós somos, que nós temos de ter não apenas a pregação do sal e da luz, mas que nós temos de ser os próprios elementos. E como nós fazemos isso? Não é através de pregação, não é através de ações sociais. Nós demonstramos que somos sal e luz através de nossa postura, através da maneira como as pessoas nos veem. Você já passou por isso, não é? Alguém te olhar e dizer: você é crente, né? Que bênção, isso traz vamos chamar assim, um santo orgulho. Quando alguém diz: você parece diferente, você não é igual aos outros. Esta questão, irmãos, que nós chamamos tanto de honrar aquilo que diz, ser o exemplo daquilo que se fala. Como Paulo e Silas, quando saíam do templo e estavam diante de um enfermo, e o enfermo diz para eles: você pode me dar uma esmola? Eu estou com um pouco de fome. E um deles diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Já pregamos, ouvimos muitas pregações sobre isso, mas a frase-chave deste parágrafo é o que Pedro diz quando olha para aquele homem. Ele contempla e diz: olha para nós. Irmãos, isto é o que nós podemos chamar de qualificação para o testemunho. Olha para mim. Se você não quer me ouvir, pelo menos olhe para mim. O que as pessoas veem quando olham para nós?
Quando uma pessoa é respeitada, as suas palavras são respeitadas, as suas opiniões são respeitadas, os seus conceitos são respeitados. Muitas vezes a pessoa não é respeitada porque aquele que não tem o respeito tem um comprometimento em si. Mas nós temos de lutar sempre para que haja por nós respeito, porque quando nos respeitam, respeitarão o nosso testemunho e a nossa pregação. Tropeço é então também o que enfraquece o respeito de alguém por você, e consequentemente isto compromete, isto tira o poder da tua pregação e do teu testemunho. Aquela velha expressão: quem é você para dizer isso? Um dia uns pseudo-apóstolos estavam querendo expulsar o demônio de um homem. Lembra disso na Bíblia? O demônio olha para eles e diz: conheço Jesus, sei quem é Paulo, porque eles diziam: eu expulso você em nome do Cristo que Paulo prega. Ele eu conheço, Paulo eu também conheço, mas quem são vocês? Olha, irmãos, aquilo que estava sendo visto neles não correspondia àquilo que eles estavam querendo manifestar como poder. E o texto diz que o demônio naquele homem avançou sobre eles e rasgou as suas vestes e os assustou. Nossa vida, nossa atitude deve revelar a presença de Deus em nós, pois nisso consiste a nossa autoridade. A autoridade não está no que você fala, mas no que as pessoas veem em você quando fala. Às vezes isso custa nosso sacrifício, sabe, irmãos? Sacrifício de não falar o que vem vontade de falar, de não expressar aquilo que está ali na ponta do dedo, na ponta da língua. Mas eu não posso comprometer a minha autoridade, isto seria um tropeço. Eu quis, irmãos, pegar um exemplo disso, que vai até ajudar muito a gente a entender esta relação entre pecado e tropeço, e o que é o tropeço. E o exemplo que eu quero citar é muito comum hoje, que é a questão da tatuagem. Não sei se já foram ao pastor Emanuel perguntar: tatuar é pecado? Mas já me perguntaram isso. Fazer tatuagem é pecado? Até me veio à mente isso. Qual a diferença de tatuar ou pintar a unha, ou mudar a cor dos olhos? Não vou entrar nesse mérito agora não, queridos. Tatuagem é pecado, é tropeço, ou não é nem uma coisa nem outra? E isto está bem dentro do contexto do que estamos falando aqui. Eu quero dizer para os irmãos isso: entendo que tatuagem não está no campo do ser ou não ser pecado, mas pode ser um tropeço. E é este conceito que eu tento compartilhar com os irmãos. Tropeço tem a ver também com a reação da cultura das pessoas em relação às nossas práticas. Vou voltar a citar uma coisa que já falei num outro estudo, uma outra vez. Eu, que não sou antigo, eu sou seminovo. Só do tempo quando ir assistir jogo em um estádio de futebol era pecado. Diziam que era pecado. Ia para a comissão de disciplina da igreja se a gente passasse por lá, pelo estádio. Também, isso lá no interior do estado, era pecado passar em frente o cinema e só olhar aqueles painéis que tinha ali com a promoção dos filmes. Hoje nós temos os atletas de Cristo, hoje nós temos os grupos que se formam para assistir um filme no cinema, e hoje ninguém mais trata isso como tratava naquele tempo, não é, irmã Maria? O que aconteceu? O ato em si mudou de natureza, ou é o contexto social que acaba dando a estas coisas um valor diferente? São as duas coisas.
Porque na nossa consciência, ir a um estádio não é mais pecado. O irmão Samuel disse que continuar torcendo para o Corinthians ainda é pecado, não é mais. As outras coisas não. O que eu estou querendo, irmãos, dizer é que tropeço pode ser também, pode ser não, é também a reação das pessoas quando isto tira de nós o poder pessoal que precisamos ter na hora da nossa pregação, na hora do nosso testemunho. A tua consciência pode estar sossegada quando você faz alguma coisa, mas o teu testemunho pode estar sendo comprometido quando você diz, por exemplo, de uma forma bruta, grosseira com um colega de trabalho teu. O que você está dizendo é certo. Existe legitimidade na afirmação que você está fazendo. Só que tem alguém do lado que está dizendo: puxa, que surpresa ouvir um crente fazer isso. Isso, irmãos, é o tropeço. Porque se você for evangelizar aquela pessoa depois, o que ela vai dizer? Ou o que ela vai pensar? Qual vai ser a reação dela diante da ação que você teve? Você vai pregar sobre que o Deus de paz santifique o teu coração. Você vai pregar Gálatas 5, o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, bondade, é mansidão, é temperança, é isso? Entendem, irmãos, que nós temos muita facilidade de identificar o pecado, mas nós precisamos também identificar o tropeço. Esta é uma das diferenças entre pecado e tropeço. É aquilo, e aí eu volto ao texto, por isso lemos este texto de 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. O que é que a lei, nem tudo o que a lei não proíbe é permitido a nós, porque nós temos uma lei maior do que a lei comum. Vocês já ouviram isso de mim? Que é a lei da consideração, é a lei do amor, é a lei da graça e da bondade, que estão acima da lei comum. É aquilo que você pode fazer, mas não deve fazer. É isto que Paulo chama de ser permitido, mas não ser edificante. Capítulo 6, ele fala mais uma coisa sobre isso. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem tudo aquilo que não é errado fazer, um cristão pode fazer, porque isso pode ser um tropeço, quando ele tiver o desejo de ganhar alguém para Jesus. A Bíblia fala também sobre a questão de os fortes devem suportar os fracos. Sempre lembrando que a palavra suportar não quer dizer estou aguentando você, estou quase não aguentando, não. Suportar aqui é dar suporte, é ser o alicerce, a sustentação. Veja, irmãos, que tudo o que pode provocar um escândalo aos outros e a gente faz, isso se torna um tropeço. Quem é o forte? O forte é aquele que é capaz de não fazer o que tem o desejo de fazer, que é até legítimo fazer, mas que não vai fazer bem ao coração, aos olhos, à mente do seu próximo, se ele fizer. Você está com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 10? Veja como Paulo explica isto a partir do versículo 27. Paulo diz assim: se, portanto, algum incrédulo vos convidar, e quiser dizer, você senta na mesa, come de tudo que vos for servido, sem nada perguntar por motivo de consciência, tua ou dele? Dele. Mas, se alguém vos disser,
Olha, irmão, isso daqui foi oferecido em sacrifício. Então não comais por causa daquele que vos advertiu e por motivo da consciência dele. Para mim não vai fazer mal nenhum comer essa carne sacrificada. Mas se isto parece mal a você, e o meu testemunho vai ser comprometido, eu não devo fazer, para que eu não seja o tropeço, o escândalo. Entende, irmãos? A mensagem é, repito, há uma regra que está acima da regra comum, da regra popular, diria até da regra civil, que é esta, a regra do testemunho, da graça que tem de emanar de nós. E diz Paulo, não, versículo 29, não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro. Quem é o forte? O forte é aquele que poupa a consciência do outro. É aquele que às vezes se contrai no íntimo, para que o outro possa manter um canal aberto, para que o dia que ele tiver de servir de meio de graça, ele não tenha um impedimento. Então não comais por causa daquele que vos advertiu, diz o verso 28, verso 29, pois, por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? Isto, irmãos, é suportar o fraco. É você dizer, quero fazer, posso fazer, tenho até desejo de fazer, não seria errado fazer, mas não vou fazer, porque eu quero ganhar este próximo, porque eu quero manter o meu bom relacionamento com ele, para que quando eu tiver de brilhar como luz, quando eu tiver de ter influência como sal, eu não tenho impedimento disto. Se no teu contexto não há ninguém, voltando à questão da tatuagem, se no teu contexto familiar, profissional, social, acadêmico, pessoas com todo mundo com quem você vive, não há nenhuma pessoa que possa considerar que a tatuagem é alguma coisa associada a alguma marca maldita, como já foi dito, que não há nenhuma pessoa que possa achar que você errou em comprometer a tua originalidade, porque são marcas que tiram a originalidade até da cor da pele. Como disse alguém, perguntou para um amigo, tatuar é pecado? Ele disse, se você tivesse uma Ferrari, você colocaria aqueles adesivos no vidro? Ele falou, eu não. Não, se você considera um fusquinha, um coisazinho, aí você enche de tatuagem. Agora, se você considera para você mesmo que você é uma Ferrari, então você vai cuidar disso. Isso é um conceito popular. Se no teu contexto não há ninguém que se escandalize com isso, então você fazer uma tatuagem não é um tropeço. Porém, se há alguém que considera que isto é por causa da consciência dele, não faça. Seja tatuagem, seja você ir a algum lugar, usar um chapéu na hora do culto. Sabe, queridos, como as pessoas me veem aqui? Se eu perguntasse às irmãs, você considera que usar maiô é pecado? Claro que não. Mas você usaria isso no shopping? Usaria isso no metrô? É isso. Lá não é que é. O tropeço tem a ver com a reação das pessoas naquele seu contexto, e nós precisamos ter este discernimento, esta capacidade racional de saber, de avaliar como eu estou sendo visto pelas pessoas, para que eu não seja a razão de escândalo. Sabe, queridos, eu encerro dizendo isso. A nossa missão aqui na terra é fazer as pessoas conhecerem a Jesus pela nossa pregação,
pelo nosso testemunho, que é a nossa maneira de ser, pela maneira como nós vivemos. Digo e repito isto aqui: muitas pessoas não estão nem um pouco dispostas a ouvir a nossa pregação, a vir no nosso culto, mas há uma coisa que elas procuram em nós todos os dias: diferença. O que temos que elas não têm. Muitas vezes elas observam exatamente isso. Então não faça nada que comprometa, que enfraqueça a consideração destas pessoas por você, para que o dia que elas tiverem necessidade, elas farão isto, elas te procurarem, você terá uma palavra de autoridade, porque você não fez nada para comprometer isto através dos teus procedimentos. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia é infinita, porque o Senhor deseja nos aperfeiçoar, e este aperfeiçoamento implica também em não darmos escândalo à consciência do nosso próximo, às vezes próximos que estão dentro do nosso próprio lar, pessoas que estão procurando em nós uma razão para andar conosco, que estão procurando em nossas atitudes motivos para crer como cremos, para viver o cristianismo que nós vivemos. Pessoas que estão olhando para nós todos os dias lá no trabalho, esperando que as nossas atitudes correspondam à nossa profissão de fé. Pai querido, que nós sejamos sábios em não pecar, mas que sejamos sábios também em não andar em tropeços, para que nisto esteja também a glória, a honra e o louvor do teu nome. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado,